meus amigos e amigas. Começo essa resenha dizendo o seguinte: estou bem feliz e emocionado. Quem me acompanha nas redes sociais já sabe que nesses últimos tempos eu tenho me dedicado bastante à divulgação do trabalho do autor Felipe Luiz Teixeira. Já fiz 2 resenhas de 2 e-books e agora cheguei à cereja do bolo, que é esse livro maravilhoso, Deus Preguiçoso e Outros Contos. Não se enganem ao olhar a finura desse livro, achando que é uma leitura muito simples. Ou melhor, é uma leitura simples, mas essa simplicidade esconde uma complexidade que te leva a uma reflexão profunda dos acontecimentos mais simples do cotidiano. Geralmente a gente passa os dias vivendo, olhando as coisas, mas a gente olha sem realmente observar, sem realmente dar a importância do destaque que essas lembranças, esses pequenos acontecimentos têm. Aqui nessa obra, o Felipe Luiz Teixeira reúne 20 contos. Mas esses 20 contos são bem vivenciais. Eles trazem essa marca da simplicidade e a marca de uma reflexão grandiosa. Através de fatos, até de memória, o Felipe vai tecendo tramas ricas que merecem uma digestão lenta. Não são leituras indigestas, não. Mas são leituras de digestão lenta que aos poucos nutrem a sua alma. E é incrível que o autor, ele provoca em nosso ser uma sintonia profunda. Ele escreve de uma maneira que, ao ler, você não consegue ficar de fora do livro. É como que as palavras dele sugassem as pessoas e colocassem lá, bem dentro da história. Simplesmente a conexão é tão profunda que em alguns momentos o leitor se esquece da sua própria existência e se une aos personagens de cada conto. Nessas reflexões, nós vamos encontrar um pouquinho de tudo. Vamos ter experiências tipo uma conversa na padaria, uma conversa no bar. Nós vamos encontrar uma idosa que olha pela janela e contempla a chuva e tem lembranças. Mas muito mais que lembranças, ela vê coisas que ela gostaria de ter visto em seu passado. Ou seja, ela vai deixando a imaginação fluir. Nós vemos pessoas que se sentem desconfortáveis em meio a esse mundo. Aí o autor gera um pouco de fantasia e mostra que essa pessoa não pertence a esse mundo. Nós temos histórias em que alguém acolhe um estranho e o estranho lhe diz a verdade. E essa verdade dói. Mas no fundo, esse estranho traz uma grande surpresa. E como eu gostaria de ter uma conversa com um estranho do tipo mencionado aqui. Também vamos ter histórias de infância. Uma infância simples, talvez um pouco mal criada, a ponto de ofender uma idosa. Mas, de certa maneira, essa infância também nos lembra de um tempo em que as crianças brincavam na rua e não ficavam tão fixadas num celular, num tablet, num notebook, ou seja, tinham a experiência de caminhar livremente pelos ambientes de seu bairro. Aliás, apesar de toda a tecnologia,
podemos enxergar nos contos de Felipe Luiz Teixeira uma ausência da própria, embora alguns contos se passem no tempo em que já havia internet. Mas parece que o autor ele quis mostrar que, apesar de estarmos conectados, também podemos ter uma vida sem ficar tanto tempo nos massacrando nas redes sociais. Também acho que a minha palavra massacrando foi um tanto forte, porque também se eu não tivesse essa experiência de rede social, talvez não teria encontrado Felipe Luiz Teixeira e estar aqui falando de sua obra. Mas o que eu quero dizer é que o Felipe ele demonstra que nós não precisamos ficar 100% conectados e que podemos ter uma vida mais realista e não tão virtual. Não sei se a palavra realista está correta, mas a questão é que o Felipe ele nos emociona, ele nos faz perder algumas palavras e às vezes as pessoas dizem que quando a gente não encontra as palavras é porque a gente não entendeu. Eu acho que quando a gente mergulha numa leitura e realmente tem um entendimento, nós passamos a compreender que as palavras elas são meio que vazias diante da grandiosidade da esperança. A experiência é tão compreensível que, que você percebe, palavras se tornam rasas diante de algo maior. E é um pouco disso que esse livro me transmitiu. E eu acredito que é um pouco disso que o livro vai transmitir para você. Aliás, um dos contos marcantes é o Deus preguiçoso. Um Deus realmente preguiçoso. Mas quando a gente entende o significado dessa preguiça, nós vamos notando que nós também comungamos dessa coisa de ser um Deus preguiçoso. Somos deuses preguiçosos diante da vida, dos acontecimentos. E gostaria de compartilhar o motivo pelo qual o autor ele se refere a si mesmo como autor preguiçoso. Mas acho que dizer isso seria estragar uma experiência incrível. Até porque, depois do conto Deus Preguiçoso, surgem histórias que eu diria que são as mais emocionantes dentro da obra. Porque essas histórias trazem memórias. E memórias do autor. Aliás, acho que as anteriores ao Deus Preguiçoso também são frutos de memórias. Mas eu diria que depois de Deus Preguiçoso, as memórias são mais escancaradas como memórias. E Luiz, ou melhor, Felipe, ele fala de uma experiência profunda na vida dele, que é a experiência de amizade. E isso faz com que a gente meio que perca o rumo, porque essa amizade é tão profunda e tão marcante que é difícil comentar. Acontece algo com esse amigo, eu fico na dúvida se eu falo, se eu não falo, mas dá para perceber o quanto uma verdadeira amizade nos molda. Uma verdadeira amizade transforma a nossa vida. Transforma por meio do amor, transforma por meio da dor. Uma verdadeira amizade pode até fazer com que a gente escreva bons livros, embora tenhamos em mente um Deus preguiçoso. Sei, meus queridos amigos e amigas, que eu estou um pouco vago,
Mas eu queria dizer que talvez, não sei, essa experiência do vago é porque realmente eu ainda não consegui mensurar tudo aquilo que esse livro representou na minha vida. Eu acredito que essa obra veio na hora certa e ela me trouxe recordações também, porque a sintonia com o Felipe Luiz Teixeira, ela foi tão profunda que eu me senti como eu tivesse conhecido ele há muito tempo. E detalhes assim que podemos dizer dessa obra é que ele é influenciado por um autor que muitas pessoas são fãs, Stephen King. E se ele não me falasse, aliás, ele não me falou depois que eu percebi que era verdade. Dá para perceber a influência do Stephen King em um conto que fala de amizade de um menino com o dono de um ferro velho. Também senti nesse conto a inspiração em algo semelhante a um pé de laranja-lima. No Deus Preguiçoso também é outro conto aí que me lembra muito Stephen King. Daí dá para perceber que o nosso amigo Felipe Luiz Teixeira, ele, além de ser um bom leitor, porque ele escolhe boas leituras, tem boas referências, ele não fica somente nessas leituras, mas ele utiliza suas percepções literárias, joga no mundo, observa esse mundo e aí constrói boas histórias. Depois da leitura desse livro, o que eu espero? Mais livros de contos? Sim, verdade. Espero livros de conto, talvez com um Deus menos preguiçoso. Mas agora a minha aposta diante de tudo isso é a seguinte, meus queridos amigos. Eu aguardo ansiosamente e deixo um desafio ao autor. Desafio que é: escreva um romance, Felipe Luiz Teixeira. Eu sinto que você já está muito mais do que preparado para isso. Contos curtos são relatos de vivências, são ricos, nos levam a refletir em pequenas cenas do cotidiano, mas você tem uma capacidade profunda que talvez até agora não tenha enxergado, mas é essa capacidade de escrever algo mais longo, porque profundo já tem. Só falta sim uma história mais ampla, quem sabe uma história inspirada na amizade aqui descrita, ou quem sabe histórias de viagem no tempo, histórias que falam da infância, mas essas histórias têm que se converter numa uma única história. Isso a gente espera. E seus fãs com certeza vão esperar de você isso. Eu falo porque ser fã também é o meu lugar de fala. Porque depois dessa leitura, eu me tornei um grande fã seu. Desculpe-me se talvez as emoções tenham criado uma resenha um tanto fragmentada, um tanto confusa, um tanto não linear, mas eu diria que eu absorvi a mensagem do seu livro. Compartilho com você que eu também sou um Deus preguiçoso. E nada melhor para falar de um livro que menciona o Deus preguiçoso do que um resenhista que também é um Deus preguiçoso. Confusões, brincadeiras, divagações, fragmentos. Tudo isso faz parte da vida do ser humano. Às vezes nós queremos seres humanos fechados, redondinhos, bonitinhos, mas nem sempre a vida é assim. A vida
é bela, mas a vida é bela nos seus fragmentos, nas suas conexões, nas suas desconexões, no sentido da vida, no sentido da morte, no sentido de um amanhecer e talvez até na alegria de beber um copo de refrigerante. Quem diria que beber de um copo de refrigerante pode trazer alegria imensa? Não acreditam nisso? Então, leia um livro. O autor vai falar um pouco disso também. Felicidade, tristeza, enfim. Deus Preguiçoso e Outros Contos, publicação da editora Estronho, é vida. Vida pura, vida real e vida que te transforma. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e também um copo de refrigerante e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e não sejam preguiçosos. Leiam esse livro. Eu boto a minha mão no fogo que vocês vão amar essa leitura. Com certeza, um dos meus livros favoritos. Tchau.